Olá, turma, sejam muito bem-vindas. Estamos aqui em mais uma turma do Detox e dessa vez com o diferencial de ser pós-festas. Quando eu pensei em criá-lo, eu pensei justamente em iniciar 2025 em nossa potência máxima, em nossa melhor forma, com disposição e energia, para conseguir realmente fazer de 2025 o ano da nossa vida. Então, o detox pós-festas vai além de apenas eliminar os excessos das festas de final de ano, porque detox é uma estratégia que não só desincha, não só faz o milagre de perder peso rápido. O detox devolve o vigor para o nosso organismo, diminui a nossa ansiedade, coloca o intestino para funcionar. Existem dois pilares aqui muito importantes que precisamos adequar para que o corpo consiga fazer essa detoxificação. E o primeiro deles é reduzir o pico de glicemia. Então, isso não significa não comer carboidratos, mas significa comer de forma estratégica. Nessa primeira semana, por exemplo, nós temos arroz e feijão na hora do almoço. E eu não quero que vocês fiquem com medo de comê-los, porque eles não vão te engordar. Eles vão trazer o conforto que seu corpo precisa. Tá? Então, nós precisamos desse conforto. E por que não teremos o pico de glicemia com o consumo desses dois carboidratos? Porque num prato principal, esse arroz e feijão vem acompanhado de uma grande quantidade de vegetais, de salada, de folhosos, de vegetais e também da proteína. Então, esses outros dois nutrientes e ingredientes aqui do prato, eles reduzem esse pico de glicose. De maneira geral, tem 3 estratégias que nós vamos utilizar ao longo dessas 2 semanas para que a gente não tenha esse pico de glicemia e não atrapalhe o nosso resultado. A primeira delas é, antes das principais refeições, almoço e jantar, utilizar um mix de folhas, brócolis, aspargos, tá? Bastante fibra para a gente amenizar o impacto aqui, principalmente nessa primeira semana que temos arroz e feijão. Segunda estratégia, 10 minutinhos antes do almoço e do jantar, uma colher de sopa de vinagre de maçã orgânico. Não é gostoso, eu sei que não, mas é muito potente e eficiente. Então, pico de glicose, gera acúmulo de gordura, te deixa letárgica, te deixa mais lenta, nós não queremos isso, tá? Tudo que nós queremos é detoxificar. Terceira estratégia, não utilizar, não consumir carboidratos no café da manhã. Então, bolo, tapioca, cuscuz, bolachas, biscoitos. Então, o nosso café da manhã ele vai ser à base de proteína. E se tiver uma fruta, vai ser com alguma semente, gergelim, semente de chia, de linhaça, ok? Então, mix de folhas, vinagre de maçã, sem carboidrato no café da manhã. Você pode não ter consciência, mas quando você já inicia o seu dia com um pico de glicose, a sua disposição no restante do dia cai. E isso atrapalha a sua energia, a sua disposição, a sua concentração. Então, nunca comece o dia comendo um pãozinho com manteiga, uma fatia de bolo, só um pãozinho de queijo com café, tá? E é nesse sentido que eu já puxo o gancho aqui de que a ordem importa. E é por isso que vale a máxima de, antes de eu compor o meu prato ali com arroz, feijão e carne, fazer aquele prato de saladona, bastante fibra, com azeite, porque isso não te impede de comer o arroz e feijão e a gente não vai ter prejuízos nesse sentido, porque detoxificação não é só desinchar, é ter energia para querer ser produtiva, para viver mesmo, sabe? Aproveitar todo o dia que você tem. Uma das características da detox é trabalhar a sua digestão. Por isso, a ausência aqui dos lácteos, das massas e nessa primeira semana a ausência também da proteína. Vocês não vão perder massa magra por ficarem 7 dias sem consumir proteína. Vocês não vão ficar com fome e caso fiquem, eu estou recomendando que vocês repitam o prato, que vocês comam um pouquinho a mais, que vocês dobrem a dose se for necessário. Mas a gente precisa deixar essa digestão leve e eficiente. Quando sua digestão não é eficiente, seu corpo fica cheio de toxinas. Um corpo cheio de toxinas fica inflamado e com o metabolismo ruim. Isso atrapalha a sua imunidade, sua saúde e favorece o acúmulo de gorduras. Aqui nós vamos entrar no segundo pilar, que é ajustar o nosso relógio biológico. E isso muda tudo, porque nós nos beneficiamos da perda de peso, do aumento da disposição, né, o aumento de energia e disposição e do aumento da imunidade. É nesse ponto que eu falo que não é só sobre calorias. Quando nós conseguimos comer dentro da nossa janela digestiva, em que o nosso estômago está mais apto a fazer essa digestão, em que essa digestão está eficaz, eu perco peso só de estar comendo dentro dessa janela, só de estar dormindo no horário correto, né? Horas qualitativas, né? Então, é ajustar o nosso relógio biológico vai fazer muita diferença aqui. Nesse sentido, eu vou sugerir 3 ações bem básicas e fáceis para a gente ajustar o nosso relógio biológico e fazer o nosso corpo trabalhar a nosso favor. Primeiro delas, jantar no máximo até 19 horas. Até 19 horas foi a sua última refeição. Segundo, dormir no máximo até 10 horas da noite.
E por último, fazer o café da manhã após as 8 horas da manhã. Então vamos fechar essa aula aqui com alguns combinados, algumas regras que nós vamos cumprir pelos próximos 14 dias de detox, tá? E a primeira delas é fazer pelo menos um jejum de 12 horas todos os dias. E esse tá fácil, né? Porque se eu pedir para vocês jantarem no máximo até 7 horas da noite, antes das 7 horas da manhã não comeremos nada, o que já puxa a segunda regrinha, que é fazer o café da manhã depois das 8 horas da manhã, que é onde o meu fogo digestivo já está apto para fazer uma boa digestão. Então, vamos ganhar mais uma horinha de jejum aí para poder facilitar a nossa perca de peso, a nossa detoxificação com eficiência. Terceiro, nessa primeira semana, gente, é sem café preto. Então eu sei que o que vocês mais vão sofrer nessa primeira semana do detox é sem o café preto e sem a proteína animal, tá? Nem frango, nem peixe, nem ovo. Não teremos. Mas a gente tá preparando, a gente tá limpando esse organismo pra na segunda semana esse metabolismo vir com tudo e de fato vocês perderem peso, certo? Quarta regrinha, vinagre de maçã antes das refeições. Quinta, mix de folhas verdes, brócolis e aspargos antes das principais refeições, almoço e jantar. Eu quero generosidade aqui, tá? Eu sempre brinco de passar inveja num vegetariano, então vamos fazer essa lei valer a pena. Sexta regrinha, sem proteína animal na primeira semana, né? Comentei ali na hora do café, já tô reforçando aqui. Então essa é uma delas. 7, sem massas, sem açúcares, sem bolos, biscoitos, pães industrializados de maneira geral, mesmo que tenha propaganda fict e lácteos. E oitava regrinha, sem álcool, né? São só 14 dias, a gente consegue. A gente tá vindo de um pós-festas, lembra? Então a gente aproveitou, bebeu, curtiu, comeu. Agora é hora de pôr o corpo em ordem para eu performar bem em todas as áreas da minha vida. A gente continua se falando juntas no grupo do WhatsApp. Eu espero vocês lá. Um beijo e é lá que a gente vai tirar nossas dúvidas, tá? Até mais!